que, de certa forma, na própria abordagem, na tentativa de captar esses dados, você já pode descobrir lacunas que a sua cidade não está atendendo, né? Então, os indicadores, eles podem realmente ser um norte para aquelas cidades que realmente querem traçar esse caminho de um paradigma mesmo de cidades inteligentes ou cidades resilientes, visando o crescimento sustentável. Dá um exemplo para mim do Brasil, uma cidade que tem esse selo de cidade inteligente. Certificada, São José dos Campos. São José dos Campos. Olha, é uma cidade grande. O que ela tem para ganhar esse selo? Ela, na verdade, tem vários aspectos. Eu vou citar alguns, assim, de soluções. Ela tem um centro integrado de segurança, em que, por exemplo, câmeras no meio urbano, posicionadas nas vias, elas vão captar esses dados. Essas câmeras, inclusive, contam com reconhecimento facial. E esses dados vão para um banco de dados, né, em que esse centro recebe esses dados, armazena, e daí esses dados podem ser utilizados para fins de planejamento urbano e também para a questão de segurança pública. Isso é muito legal e isso tem falado bastante. Esse podcast ele vai chegar, acho que no Brasil inteiro, mas se a gente trouxer para nossa realidade hoje aqui em Poços de Caldas, que é sul de Minas Gerais, esse é um trabalho que a Câmara tem feito junto com as forças de segurança para que a gente possa colocá-las todas dentro de um mesmo lugar e justamente para que a gente possa ter esse monitoramento e essa conversa entre as forças de segurança. E aí, leiga no assunto, você olha, por exemplo, esse monte de reportagens e fala, para que todas as forças fiquem no mesmo lugar. E aí o pessoal fica assim, mas acho que é às vezes para economizar espaço e na verdade não, é sempre dentro de algo maior, que no caso seria auxiliar não só essas câmeras, mas conseguir trazer essas tecnologias para dentro da cidade, porque eu acredito que certos tipos de tecnologia você só consegue trazer com um incentivo fiscal do governo, por exemplo, se essa cidade ela já segue esse tipo de norma. Então vamos supor, o governo tem um incentivo para colocar essas câmeras nas cidades, trazer essa tecnologia de reconhecimento facial. Ou mesmo algumas tecnologias que você tem, por exemplo, de segurança, quando uma pessoa que tem uma tornozeleira eletrônica passa perto e aí apita em algum lugar e tal. E aí, se essa cidade possui já regulamentado, por exemplo, esse centro de segurança, com todas as forças de segurança ali, então é muito mais fácil dela receber, por exemplo, um incentivo. De trazer esse tipo de tecnologia. Na verdade, acho que é um investimento que tem que acontecer em várias esferas, né? Desde o ponto de vista municipal, né? Principalmente porque a cidade ela vai ser impactada num primeiro momento com a questão, por exemplo, de redução de índice de criminalidade, resolução realmente de casos, né? Então, a cidade ela realmente vai ter esse aporte maior. Porque se você for parar para pensar, a gente fala de cidades inteligentes, aí o pessoal já vem falando da troca, eu falo da troca de luz porque eu vejo isso em várias prefeituras, né? E aí a gente já foi para um lado falando sobre segurança pública. Olha como é que o tema ele é muito mais profundo e ele é de muito mais interesse da população. E eu falo desse tipo de incentivo porque, por exemplo, eu morava numa cidade que ela recebia um selo, era de outro estado, que era o selo verde. Que era principalmente se a cidade ela trabalhava com aterro sanitário. Foi logo quando foi saindo de lixão para virar aterro sanitário. Então você tinha um incentivo que se aquela cidade tivesse um selo verde, ela receberia mais incentivos governamentais. Então mais dinheiro para projetos, esse tipo de coisa. Por isso que eu te perguntei se trazer isso para a cidade, se você tem automaticamente mais esse tipo de incentivo.
Automaticamente não vejo esse processo acontecendo de maneira automática, realmente, mas eu vejo que, na verdade, acaba sendo um atrativo para algo que a gente poderia chamar de marketing da cidade. No sentido de que as cidades mais seguras, né, elas tenderão, não estou falando isso subjetivamente, né, tenderão talvez a atrair mais empresas, mais investimentos. Então, de certa forma, contribui positivamente para a propaganda da cidade. Porque a gente sabe que muitas vezes as cidades competem entre si para atrair uma indústria, uma empresa, ou né? Vem morar aqui, exatamente, né? Os rankings mostram, né? Todos os anos a gente vê divulgados, né? Rankings, as cidades brasileiras com maior qualidade de vida para se viver e, querendo ou não, esse marketing acaba sendo uma fonte de atração, muitas vezes, de empresas, de setores econômicos e financeiros que venham investir na cidade. Entendi. Então, isso realmente, a cidade caminhando nesse sentido de se estabelecer enquanto referência como cidade inteligente, pode ser, sim, uma atração, né, um fator de atração ali perante outras cidades do contexto local ou regional. Entendi. O que mais que São José tem? Também tem telemedicina, né, serviço de telemedicina. A linha verde, em que os veículos do transporte coletivo, a ideia é que 100% da frota seja utilizada, até esse ano seja elétrica. Isso é interessante. Então, na verdade, além de um incentivo ao uso do transporte coletivo, esse transporte coletivo também ser menos poluente, e né? sai uma fonte muito menos mais poluente. Barato. Exatamente. E aí você reduz o valor para a população. Eu tô achando... É uma cadeia, na verdade, né? Porque o benefício mesmo, ele é revertido para a população de diversas formas. Então, você falou, por exemplo, das câmeras, então você tem uma cidade mais segura. Uma cidade mais segura atrai mais empresas, atrai mais investimento, atrai, às vezes, pessoas que têm mais condição financeira para se morar nessa cidade. Automaticamente, você tem um giro maior de dinheiro ali dentro. Gera mais empregos, as pessoas são, às vezes, mais bem pagas, né? Quando você fala, por exemplo, sobre o transporte ser elétrico, isso gera uma redução, por exemplo, num custo de uma passagem para aquela pessoa. Automaticamente, se você tem menos custo com passagem, te sobra mais do teu salário. Uhum. As empresas precisam pagar menos vale transporte, por exemplo. Então, assim, é uma cadeia de que uma atitude tomada aqui por uma norma, por uma coisa, ela vai gerando diversos tipos de benefícios ali para frente. A gente tem que sempre ver a sustentabilidade com esse conceito da transversalidade. Uma ação, ela não tem impacto apenas, né, se a gente imaginar uma cadeia de impactos, né, ela acaba atingindo várias esferas. E nesse aspecto também, né, de segurança, né, muitas vezes é o que se questiona, né, se coloca, quero mais segurança, então é uma possibilidade de você também ter forças diferentes atuando com dados concretos. Eu acho que esse é um avanço realmente quando a gente pensa nessas tecnologias, Big Data, você ter um conjunto de dados que você utiliza esses dados para fazer análises mais assertivas e, consequentemente, ter ações, projetos, planos também mais assertivos. Muitas vezes esses dados não estão à mão para se transformar, por exemplo, uma política pública, para melhorar o acesso a emprego, para melhorar o acesso à renda. Então, todos esses dados, eles podem ser trabalhados, eles podem, né, virar essa fonte de estudos para realmente se ter ações mais efetivas, que sair daquele achismo, muitas vezes, que a gente vê em termos de gestão. Mas aí você está falando das pessoas entenderem
quanto de dado eu consigo gerar, quem vai fazer coletar esses dados, quem vai minerar esses dados e vai distribuir para tomadas de decisões. Aí o buraco eu acho que é um pouquinho mais assim, baixo. É porque, claro, tem a questão da proteção dos dados, né? Então, é claro que tudo isso tem um arcabouço legal para acontecer, né? De maneira legal. Mas são dados que vão gerar ali, por exemplo, fluxo de pessoas, quantos carros passam nessa via nos horários de pico. Você tem por exemplo, se você tiver esse dado, você consegue identificar se eu preciso aumentar a via, se eu preciso fazer igual São Paulo, que eu preciso fazer rodízio, ou se eu tenho que mexer, por exemplo, no tempo do semáforo. Exatamente. Hoje em dia, a questão da semaforização inteligente, ela tem sido amplamente utilizada, ou seja, o tempo, né, do semáforo, ele varia em função do fluxo. Do fluxo de carro. Então, se você consegue antever, né, possíveis congestionamentos, essa mudança da temporização já acontece para que isso não resulte num congestionamento, para que eu não tenha um congestionamento. Mas eu já tenho semáforos que conseguem sozinhos prever isso, não tem? Na verdade, eles contam ali com sensores, eles já têm um tempo de resposta rápido, no sentido de que já tem uma tecnologia associada a eles que permite, né? Então, essa gestão ali, hoje em dia a gente não discute muito, do ponto de vista sustentável, o aumento do sistema viário. Porque, na verdade, até quando a gente vai ficar aumentando faixas e mais faixas? O meio urbano, ele é limitado, o espaço físico é limitado. Então, a gente tem que muitas vezes pensar em outras alternativas complementares em que eu possa ter um resultado positivo. Então, por exemplo, quando eu penso na questão do congestionamento, que é algo que as cidades brasileiras têm enfrentado numa escala significativa, mas isso diz respeito muito à questão de como as nossas cidades, elas se organizam, como que elas crescem, como elas se organizam. É porque ninguém se prepara para um crescimento. Ninguém imaginou que a gente poderia chegar aonde chegamos hoje. Se você pegar fotos antigas daqui, por exemplo, da cidade, e eu estou falando de fotos, por exemplo, da década de 40, 50, nós estamos falando de 60 anos atrás. Você olha, a cidade ia até 40 anos atrás, mais ou menos, ela ia até o começo da avenida. Hoje, do começo da João Pinheiro para lá, você tem o dobro de cidade. Então, assim, ninguém imaginaria que chegaríamos a esse ponto, que teríamos tantos carros, por exemplo, que teríamos tantos transportes. E aí eu acho que uma coisa que o Brasil faz, né, nessa parte de mobilidade urbana, muito diferente de países desenvolvidos que deveriam, pegou de lá e trouxe para cá e não utilizou, por exemplo, você trabalhar em cima de ferrovias, hidrovias, todos os modais de transporte, que existia, né? E a gente pegou e foi abandonando. E aí eu falo assim, você pega, por exemplo, você vai para Florianópolis, você vai descer a 101 ali. Pega ali em Itajaí, Balneário Camboriú, você não anda mais. Você fica horas. E não é porque teve algum acidente, é porque tem um fluxo muito grande de carros e as pessoas não andam. Então, como é que você vai fazer? Você vai construir outra rodovia para passar por cima? Você vai sempre ampliando esse sistema Como é que você vai viário. fazer? E aí você tem que ficar prevendo que, assim, por exemplo, quanto mais carros que as pessoas vão ter? Antigamente você tinha um carro por família. Hoje, cada pessoa da família tem um carro. Então, você chega em casa, mora 4 pessoas, tem 4 carros na garagem. Cada um anda com o seu. E daí não há espaço físico suficiente para isso. Não, porque as cidades foram construídas aqui. A gente fala de Brasil, mas a cidade mais antiga do Brasil tem 500 anos. Se você falar sobre Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que têm a idade do descobrimento do Brasil. Mas se você for pensar, por exemplo, no que cidades fora
do Brasil em outros países têm feito, a gente está falando, por exemplo, de que tipo de cidade? Dá um exemplo de uma cidade A lá gente fora. está falando, por exemplo, de Barcelona. Barcelona tem mais de 2000 anos. O que a gente consegue, mas a Barcelona que a gente vê hoje é a Barcelona que foi projetada por Cerdá, isso no final do século XIX. Então, um pouco mais ali de 100 anos, né, se a gente for pensar. E o que ela traz? Né? Por que a gente faz? Eu acho que a pergunta principal que a gente tem que se fazer é: por que nós fazemos tantos deslocamentos? O que nos direciona para os lugares? É porque a gente quer acessar normalmente um comércio, um serviço, algo do tipo, e trabalho, né? Essa questão. Quando a gente pensa que a grande parte das cidades brasileiras, elas crescem horizontalmente, ou seja, esse crescimento em que a malha urbana vai se estendendo para as bordas, vai realmente um padrão horizontal, Barcelona, ela tem uma densidade muito interessante quando a gente começa a estudar, porque é o que a gente chamaria ali de uma cidade compacta, quando a gente pega o número de pessoas por uma determinada área do território, a gente chega ali num número que seria interessante em termos de densidade. Então, nesse sentido, quando a gente faz essa conta para os padrões das cidades brasileiras, a nossa densidade cai. É porque a gente tem mais espaço. E esse mais espaço, até quando a gente vai crescer horizontal, que conta que a gente está pagando por esse crescimento horizontal? No sentido de vou cada vez mais crescendo para as bordas, e olha os trajetos que eu preciso fazer para acessar trabalho, para acessar os serviços que eu utilizo no dia a dia. Eu preciso ir numa unidade de atendimento, né, de saúde. Porque se você for parar para pensar, uma cidade que é muito grande horizontalmente, você vai precisar ter muito mais distribuição, por exemplo, de postos de saúde, porque você precisa de mais, quanto mais bairros você vai criando, mais unidades. Exatamente, e essa conta, mais escolas, conta vai tendo que ser paga, né? Quando a gente pensa nos serviços públicos, quando a gente pensa em manutenção das vias, né? É uma conta que realmente ela vai ficando muito cara, porque quando você contabiliza essa infraestrutura e divide pelo número de pessoas do território, o valor fica alto. Se eu tiver mais pessoas numa mesma unidade de território, essa conta vai ser dividida por mais gente, né? Então, a gente tem que passar a rever o nosso modelo de crescimento. Não são só as ações nesse sentido de tecnologia, eu também tenho que começar a pensar como que as cidades estão crescendo, como eu posso ter outras ações para que esse padrão de crescimento horizontal seja diminuído, e isso diz respeito à legislação, ao uso do solo, até a tentar incentivar a criar subcentros em que as pessoas não precisem a todo instante estar se deslocando para o centro da cidade para acessar alguns serviços. Então, passa por fomentar, por incentivar muitas vezes comércios locais, para que esses bairros, eu vou dotando eles de serviços, comércio, exatamente, de infraestrutura, para que os meus deslocamentos sejam diminuam. E por que você acha que, por exemplo, eu fiquei um mês em Londres, voltei tem uns dias, e diferente de algumas outras cidades que a gente passeia, Londres tem muito isso. Então, você tem os bairros, e os bairros eles possuem seus próprios centros, e são centros excelentes. Supermercado grandes, restaurantes, lanchonetes, lojas de departamento. São mini cidadezinhas, mas cheias de recursos. Tanto que, assim, ninguém vai no supermercado, ninguém sai daqui, vai no supermercado, anda ali 5, 6, 7 quilômetros para ir num outro supermercado. Todo mundo faz ali. E é um modelo que existe há
eu falo de Londres tem 2.200 anos, né? Então são cidades que têm. Por que esse modelo que todo mundo via lá fora não foi replicado aqui? Porque se você for parar para pensar, realmente, a gente tem, por exemplo, como que uma cidade cresce? A maioria das cidades, né? Ela tem uma igreja central e a cidade cresce em volta dessa igreja. Então, né, é fato. E aí, normalmente, onde fica essa igreja é o centro da cidade. Então, você comporta o maior número de lojas, né? E a gente fala, por exemplo, aqui em Minas, a gente fala, vou ali no centro, né? Por que foi desenvolvido este modelo no Brasil e a gente não trouxe esses modelos europeus para cá? Na verdade, diz respeito muito a como o mercado imobiliário ditou, né, muitas vezes a questão do próprio planejamento urbano. Detentores de terras nas franjas da cidade, nas bordas, lá é mais barato para abrir um loteamento, então eu pago mais barato por essa terra, e daí eu faço com que a malha viária chegue até lá, né? Porque eu vou, de certa forma, me beneficiar com isso. Eu acho que também tem muitas questões políticas envolvidas nesse processo, né, de crescimento horizontal. As próprias periferias, né, a população de baixa renda sempre sendo empurrada para as periferias, quando, na verdade, muitas vezes a gente tem muitos lotes vazios no centro. Tem mesmo. Então, por que a gente cresce tanto para a periferia se a gente tem tanto espaço vazio no centro? Né? Então, isso diz muito a questões sociais, realmente. O Brasil é um país de muitas desigualdades sociais, e isso, de certa forma, às vezes é potencializado por alguns agentes produtores do espaço, né, do espaço urbano. Então, agora, o que a gente está começando talvez ter uma reflexão um pouco maior é realmente de verificar o que os estudiosos já apontam há muitos anos, os planejadores, que esse modelo de cidade é insustentável, que ele gera muitos gastos para o poder público, que ele gera gastos que muitas vezes não são contabilizados. Quanto tempo de vida que o trabalhador perde no seu deslocamento? É tempo que ele deixa de estar com a família por estar fazendo o grande deslocamento para ir para o trabalho, né? Então, acho que a gente eu quero acreditar que a gente caminhe para uma reflexão mais nesse sentido, que tudo que a gente discute hoje, desses novos paradigmas de cidade, que a gente discuta esses problemas nossos lá da origem, do cerne, né? Que é a questão de como o nosso território se organiza, que é a questão de, muitas vezes, falta de saneamento, que é um serviço básico na cidade. Então, a gente ainda tem cidades que não têm ali 100% de coleta e tratamento de esgoto. Que essa reflexão sirva para a gente lidar desde os nossos problemas ali mais, digamos, da nossa origem, os nossos problemas ali que são básicos, né? Até a gente conseguir chegar nessa questão da discussão das tecnologias, como elas melhoram a nossa vida, mas a gente tem que fazer essa tarefa. Tem que voltar para trás. A gente tem que fazer essa tarefa de reflexão realmente, em que contexto, que diagnóstico que a gente tem da nossa cidade, com o que a gente está trabalhando, né? E realmente pensar nessas ações transversais, igual a gente estava discutindo da mobilidade. Se eu tenho um bairro que ele tem os principais serviços próximos de mim, eu não preciso ficar pegando o carro toda hora para acessar uma padaria, para ir no mercado. Isso eu também construo o que a gente chama de cidades mais saudáveis, né? De certa forma, eu estou incentivando o deslocamento a pé, mas aí para esse deslocamento a pé acontecer, as pessoas quererem se deslocar a pé, ela tem que ter uma calçada adequada, ela tem que ter uma calçada arborizada. Então, realmente, quando a gente começa a pensar no todo, isso vai abrindo para várias ações, em que às vezes o objetivo, tinha um objetivo X, mas que esse objetivo X, ele se ramificou
em vários outros, para eu chegar nesse objetivo X que eu tinha traçado lá no início, que, por exemplo, seria a questão da mobilidade. Então, eu vou abrindo esse leque. Então, eu vejo que as ações, elas têm que ser pensadas, na verdade, do macro para o micro, né? A gente discute muito também a questão dessa redução das desigualdades, que a cidade inteligente ela não seja